Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Me livre de mim mesmo, me livre de mim mesmo. Só para lembrar e aproveitando, deixe o seu like se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em Salmo 141, que diz assim, livra-me, Senhor, do homem mau. Só isso. Livra-me, Senhor, do homem mau. Meus irmãos, a única pessoa no mundo que você não consegue se separar, na verdade, é de você mesmo. É do seu eu interior. Onde você for, você inteiramente, seu coração, sua mente estará dentro. Na verdade, você hoje, você, eu e todos, estamos presos dentro de um corpo. Eu não consigo sair desse corpo e ir para outro corpo. Eu não consigo deixar o corpo quieto e eu ir andar por aí só em mente e em espírito. Enfim, a sua consciência vai estar sempre presente onde o seu corpo, onde você estiver. A única coisa, no máximo, que você consegue enganar aí é uma sombra, Porque a sombra também está sempre com a gente. Eu estou com os refletores aqui, então deve ter minha sombra em algum lugar aqui. Mas se eu desligar, acaba. Você está andando no sol, tem uma sombra. Se vier uma nuvem e tampar o sol, você fica sem sombra. Mas fora isso, não dá, Agora vamos para a Bíblia. Oséias 8:11 fala assim, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Ele multiplicou para pecar. Então, irmãos, a sombra você engana. O seu eu você não engana. O título é Me livra de mim mesmo. Por que me livra de mim mesmo? Porque o nosso eu geralmente não é bom. Você vê aqui que Efraim, ele aumenta os altares para ele pecar. E geralmente, irmãos, Deus, quando ele vê o homem fazendo esse tipo de coisa, a sua retribuição para isso, ou a sua justa retribuição, é deixar o homem sozinho. É deixar o homem a sua própria sorte. Porque aí o demônio, o diabo, ele vai trabalhar. Deixa o homem sozinho. Os pecados, geralmente, já são um castigo para a pessoa inicialmente. E é difícil você ver, irmãos, a pessoa, os homens, conseguir se livrar de um problema desse, negar a si mesmo, você sair de uma situação que você gostaria, você é uma pessoa má, você mudar sozinho, isso é muito complicado. Você pegar Jesus falando lá em Lucas, ele falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas isso é difícil, negar a si mesmo sem ter Jesus ou Espírito Santo é difícil. Por que Jesus falou isso? Negue-se a si mesmo. Simplesmente, irmãos, porque o nosso eu é mau. É o título. Me livra de mim mesmo. Porque o nosso eu é ruim. Se você olhar, já é feio você trair um amigo. Isso é muito feio. Agora, trair você mesmo, isso é a coisa pior ainda. É um absurdo você se trair. 1 João 3,20 fala assim, o nosso coração nos condena. A Bíblia fala que o nosso coração, ele mesmo nos condena. Então a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida, para nos livrar desse tipo de coisa. Ezequiel 36:28, a Bíblia fala, ele fala assim, eis que vou te dar um novo coração, porém um coração de vós, um coração de carne no lugar de pedra, e darei o Espírito Santo a vocês. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Deus. Se você olhar Paulo falando lá em livro de Romanos, no capítulo 7, ele fala sobre ele mesmo. Ele fala assim, faço o que não aprovo. Eu não quero, mas eu faço. O pecado habita onde? Habita em mim. Na minha carne não habita bem nenhum. Paulo falando isso. Não consigo realizar o bem que quero. Aí ele fala assim, miserável homem que sou. Ele termina a mensagem com uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, só Deus pode mudar o homem. Só Deus pode transformar uma pessoa. E a mudança, a transformação de Deus, irmãos, ela começa de dentro para fora. Primeiramente, coração, depois o comportamento. O homem sem Deus, ele faz tudo errado. Você pegar o Salmo 69, o salmista, ele fala assim, estou atolado em um profundo lamaçal. Atolado, não consegue sair. Primeiro ponto, tá parado ali. Profundo, não é uma coisa rasa, superficial que você, é profundo, não tem fundo, ou então é muito fundo. E terceiro, lamaçal, não é numa água limpa, uma piscina, é no lamaçal. Estou atolado no profundo lamaçal, porque o homem sem Deus, irmãos, ele faz alianças erradas, ele tem amizades que não edificam, ele tenta resolver as coisas da maneira dele sozinha e dá tudo errado. As decisões sem Deus, elas não prosperam, Uma decisão, irmãos, por Deus,
uma decisão de seguir a Deus, ela pode mudar a sua vida. Então, o exemplo que eu dou hoje para esse vídeo é você deixar o seu eu. Deixa o que você acredita, o que você vê, o que você pensa e acredita em Deus. Não precisa ficar pensando, analisando, mas será que vai acontecer? Apenas faça. Deus falou, apenas faça. Não, mas pastor, é difícil, eu nunca fiz, isso não dá certo, irmãos. Tem coisa que não vem com manual, não. Se você casar, não tem um manual certinho como você vai lidar com o teu marido, com a tua esposa, com as situações. Quando você está casado, aí fala, vamos ter um filho, vamos, então é fácil. Não, não vem com manual. Né? Você vai aprender o negócio na pancada, é na hora que você aprende. Né? Não pensa que é da maneira mais fácil que você faz. Porque muitas pessoas, eles falam, olha, eu não vou fazer porque eu não estou preparado. Olha, pastor, tem que evangelizar, mas eu não vou, no evangelho eu não estou preparado. Olha, eu não vou ensaiar esse hino aqui, porque eu não vou conseguir. Olha, eu não estou pronto para ser mandado para o campo missionário, para fazer nada, eu não sei fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, seguinte, eu quero um sacrifício seu. Ele fala, o que você quer, senhor? Eis-me aqui. Seguinte, eu quero Isaac. Corta a cabeça dele lá, corta o pescoço dele e me dá ele como sacrifício. E Abraão, irmãos, estava preparado para sacrificar o próprio filho? Alguma vez ele já tinha sacrificado algum filho? Não, ele não estava, mas Deus falou também, eu vou prover, falou no coração dele. Tanto é que ele responde isso para Isaac quando ele pergunta, pai, estou vendo tudo aqui preparado, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, ele confiou. E para finalizar, irmãos, esse vídeo, vamos tomar como exemplo a transformação de Paulo, que era um homem perseguidor de cristão. Irmãos, Paulo é um exemplo ótimo para que a gente deve largar e deixar o nosso eu para trás. Paulo, ele perseguiu muito a igreja primitiva. Ele prendeu muitos apóstolos cristãos, colocou muita gente na cadeia. Ele esteve presente, inclusive, na morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Ele era decidido a fazer isso, decidido a acabar com aquilo, né, com o pessoal que adorava Jesus. Ele era muito convicto que a sua crença, o seu eu, estava certo. Como que o coração dele, como que a mente dele conseguiu escapar disso tudo? Como? Com o encontro com Jesus. Estava indo para Damasco e de repente encontra Jesus. Jesus aparece para ele numa luz, ele cai do cavalo, tem uma experiência que nunca tinha tido e percebeu que sem Jesus ele não era nada. Ele não era nada. Filipenses 3, ele fala assim, o que era ganho para mim, estou vendo que era perda. Né? E essa mudança de Paulo, ela foi uma coisa rápida, mas ela foi melhorando a cada dia. É a mesma coisa com a gente. Não pensa que de um dia para o outro você acorda e o seu eu ruim foi embora e entrou o eu bem, ao contrário. Paulo mesmo fala assim, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo em alcançar. Prossigo, eu continuo, né? Prossigo para o alvo. Ele fala assim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é onde? Em Cristo. Então, calma, irmãos, é um processo, mas entenda uma coisa, o nosso eu é ruim. O que interessa é a gente sair, diminuir, para que Cristo cresça em nós. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a diminuirmos da Tua presença e que Tu venha crescer em nossas vidas. Faz conforme a Tua santa vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez se inscreva no canal, ative o sininho, evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.